Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje eu conto com a presença dela. Pode-se dizer que é integrante aqui do Confinha, né, cara? Já gravou várias vezes aqui, já gravou inúmeras Só falta o meu vezes. salário. E o salário, ó, cadê? Não, depois a gente combina isso. Passa o seu Pix aí, depois a gente combina isso daí. Passa um Pix. Os ouvintes amam quando ela participa, quando você participa, querida Dona Sheili Calef. E aí? Ai, gente, sempre que eu venho aqui no Confábulas, eu tô morta de cansada, porque a gente grava à noite. Eu trabalho desde cedinho. O Bergs só pode gravar de noitão. O último episódio que eu participei, eu ouvi, eu falei, Bergs, tu não editou ali umas gagueiras minhas, parece que eu tô muito lerda. Odiei. Tão que bom que vocês natural gostam. quanto a luz do dia. Ah, é isso mesmo. Juro que da próxima vez, quando eu te chamar, não vai demorar muito, vai ser de dia, tá? Pode ficar tranquila. Olha, é só fazer reclamação online, é só fazer reclamação no ON. Sim, aqui críticas construtivas valem, cara, que é muito bom. E, além de chamá-la, é um tema sugerido por ela também, né? Nas nossas Já me conversas arrependi, do Zap. gente, não sei por que eu fui sugerir esse tema. Não, já tô que arrependida. isso. Mas assim, de certa forma, é um tema que eu já falei parecidamente nas primeiras temporadas. Com certeza era um tema que eu falaria. E é um tema que a gente acaba falando um pouco, assim. Que não tem como, né, cara? Perguntei pra você qual o tema que você sente à vontade. Você, que tal a gente falar sobre luto? Lidar com o luto, né? E ok, vamos gravar, né? E não é, em nenhum momento é tão propício quanto o momento atual e eterno que estamos vivendo, e em questão de luto, mesmo quando essa pandemia passar, vai ser eterno, né? Porque sempre vai acontecer e pelos vestígios do que já está acontecendo, né? Mas a diferença, Dona Sheili, assim como o tema que você sugeriu, é como nós lidamos com isso, né? Com a perda, com o luto. Eu queria saber de você como você lidava antigamente e como você lida hoje em dia com o luto. O sofrimento é o mesmo, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma merda. Hoje em dia você entende que realmente é isso, né, cara? A vida continua. Aquela velha frase clássica, né? Que louco, porque eu sempre acho que eu vou saber o que falar quando chegar aqui. Obrigado. E quando você assim. falou no começo, um pouquinho antes de começar a gravar, ele disse assim, não, você deve ter mais experiência que eu nesse momento. Eu falei, não. Aí eu pensei, meu Deus, por que eu sugeri isso, né? Porque eu acho necessário falar disso nesse momento. Eu já contei muitas histórias de luto, eu acompanho o luto de muitas amigas e amigos, mas eu não vivi um luto, não quer dizer, ou talvez o jeito que eu vivo o luto não me permite, ou não ache que me permite falar, porque eu não tive ninguém tão próximo que faleceu. Tão próximo a mim, fora o meu avô que faleceu recentemente, mas eu moro muito distante da minha família. E no caso do meu avô, que faleceu recentemente, não foi de Covid, foi antes, eu tive um sonho um pouquinho antes, que ele e a minha avó, que já estavam casados há 65 anos, né? Vixe! Eu tive um sonho que ele e a minha avó, eu nunca sonhei com meu avô e com a minha avó, que eu consiga me lembrar, pelo menos adulta, não me lembro de ter sonhado com eles. Eu moro em São Paulo, eles moram no Sul, e eu sonhei que os dois viravam crianças, viravam bebês, e aí eles estavam cada um num braço meu, tipo, era como se eu fosse uma mãe segurando um bebê em cada braço, sabe? Eu tinha 2 bebês, que eram o meu avô e a minha avó, porque eles foram, tipo, encolhendo e virando crianças, e depois que eles viravam bebês no meu colo, era como se o universo se abrisse na minha frente e eles sumissem. Depois de bebês, eles desapareceram nesse universo, e foi um sonho desses sonhos que você fala assim, meu Deus, você que sonho acorda estranho. E fica uns minutos refletindo sobre isso, Eu né? pensei nisso, acho que eles vão morrer. E aí comentei com a minha mãe na época, e realmente não deu muito tempo, meu avô faleceu, ele já tinha Parkinson paralisante, o avô ele já tinha bastante idade, já tinha já tava com 90 anos por ali. A minha avó continua viva, já faz uns 2 anos, a avó ainda tá de pé, naquelas, né, indo e voltando, mas não levou muito tempo pro meu avô falecer, e tem uma história muito boa de quando ele começou a ficar doente, porque o Parkinson paralisante, ao contrário do Parkinson que a gente
gente imagina, que a pessoa ficaria tremendo, ele vai parando de se mover. Então ele começou a ter dificuldade para andar, que ele não tinha antes. A princípio essa doença ela vai evoluindo até que a pessoa para de falar, para de comer, para de mexer os olhos, os órgãos param, né? Que covardia essa doença, cara. É muito covarde. E quando ele começou a ter dificuldade para caminhar e aí ele reclamava que comprava um chinela muito pesada. Ele tinha dificuldade de erguer o pé do chão, então ele falava: quem que me comprou essa chinela tão pesada? Meu vô bem italiano, com aquele sotaque que é ovo bom, às vezes você nem entende o que ele fala. E o vô começou a reclamar disso. E ninguém teve coragem de explicar pro meu vô o que era isso. Ele é um homem muito simples, morou na roça a vida inteira, não tem asfalto lá onde eles moram até hoje. Então ninguém foi explicar o que era o dito cujo da doença que ele tinha. Ninguém teve coragem também de explicar o que é que ela ia fazer com ele, né? Fomos cuidando, ele foi se medicando, mas chegou um momento que ele foi ficando ruim, né? Mas era um cara, assim, muito divertido, meu avô. E o que aconteceu depois, que me marcou bastante também, foi que a minha mãe disse que às vezes ela cuidando da minha avó, que imagina, 65 anos casada, né? Dormindo na mesma cama com aquele homem. Só que a minha avó já tá um pouquinho, mesmo antes dele falecer, ela já tinha esses episódios de lembrar quem ela é, não lembrar mais, né? Ela já tá bem velhinha. Não parece uma doença, é mais velhice mesmo, sabe? Velhice mesmo. E aí, às vezes, ela lembra, às vezes não. E às vezes ela acordava falando que tava com saudade dele. Mas um dia a minha mãe disse que foi colocá-la pra dormir e olhou o travesseiro assim e pegou no travesseiro que era do meu avô e tava quente, né? Então a minha família tem isso, especialmente as mulheres. Acho que a gente é super, se a gente pudesse dar um nome de sensitiva, meio bruxa. Nossa. Minha avó tinha isso também, mesmo sendo do interior. Minha mãe um dia passou mal numa viagem, teve uma crise renal. E a minha avó, que malemar tinha telefone lá onde ela mora, no interior do interior, pediu pra alguém ligar pra minha mãe. Ela falou: quero falar com a Cleci, vou ligar pra Cleci. Deu um jeito de ligar pra minha mãe, porque ela sonhou que a minha mãe tava andando de costas. Ela sonhou com a minha mãe andando de costas. Ela falou: a Cleci não tá bem. E realmente ela teve uma crise renal, ela tinha dor nas costas. E eu fiz todo esse caminho porque talvez pra mim o meu jeito de lidar com a perda é lembrando do ganho, né? Lembrando do que eu vivi, e é o que eu vejo as pessoas fazendo. Eu tenho um grupo de oração que é essa linha das parábolas que eu criei na pandemia porque as pessoas estavam muito tristes. Então 2020 todo a gente se encontrava uma vez por semana pra conversar sobre algum texto inspirador e a gente começou lendo parábolas, por isso que chamava essa linha das parábolas. E as pessoas revelavam o que elas estavam sentindo. E a gente voltou na semana passada com um grupo, e tanto na semana passada quanto essa semana o tema foi luto, né? Nós tivemos uma colega que perdeu a irmã, e pra ela foi muito difícil. Aí outra pessoa do grupo também falou que perdeu a irmã, que ela disse assim: os pais, parece que existe uma certa autorização pro seu pai morrer antes de você. Tem alguma coisa em você que fala: tá, tudo bem, isso ia acontecer em algum momento. Agora, irmão, parece que é um negócio que a pessoa tem muita dificuldade de... Porque a idade parecida, é jovem, vamos no geral, né? A gente fala: não, é os nossos pais, né? Meio que aquele ciclo, agora meu irmão aqui, porque a tendência é quem vai sobrar da família são os nossos irmãos, né? E o que eu vejo é que não tem regra, né? Nessa semana foi uma moça que falou sobre a perda da mãe dela, e foi muito dolorido, porque ela era num apego com essa mãe, assim, ela falou: eu perdi meu chão completamente, assim. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz lembrando do que ela viveu com a pessoa. Essa moça que perdeu a irmã, essa senhora, ela disse que ela nem consegue ficar triste muito tempo, que foi um privilégio tão grande conviver com a irmã dela, que a irmã dela era tão legal. E eu não quero passar uma ideia de poliana em relação ao luto. Acho que a gente tem que falar disso porque é tabu, porque as pessoas não falam, porque elas acham que você tem que melhorar em uma semana. E às vezes você vai levar anos pra trabalhar esse sentimento dentro de você. E os especialistas, eles dizem que uma das 7 dicas principais do luto, a primeira é não ignorar. É você viver aquilo, realmente. Entender que aquilo foi um luto, chorar quando tem que chorar mesmo, tá com vontade, não se segura, porque chorar é uma homenagem, de certa forma. Talvez a mais bela homenagem a alguém, entendeu? Chorar. Hoje eu conversei com uma amiga que fazia um tempinho que eu não conversava, e ela falou que tomou a primeira dose da vacina recentemente, e ela falou que ela chorou muito. Eu nunca vi essa amiga chorar. Essa amiga é muito reservada. Eu não vejo também ela ter ataque de riso. Ela é muito legal, ela é bem minha amiga, mas ela não é uma pessoa que demonstra emoções, vulnerabilidades, e é uma coisa da família dela. Eu conheço a irmã dela, já conheci a mãe, elas têm uma ascendência oriental, então talvez seja um pouco cultural também, né, delas.
tô fazendo uma dedução, mas pelo menos a família toda ali, né? Não é tão, sei lá, a gente que é mais brasileiro ou eu que venho de uma família italiana, a gente expressa mesmo, né? Todo mundo vê o que a gente tá pensando. Já ela é mais comedida. E ela me disse que ela chorou muito na fila da vacina, porque ela disse que ela ia caminhando em direção à vacina e lembrando dos parentes da família dela que ela perdeu. E pensando no privilégio que era ela estar ali, caminhando, ela ter chegado até ali. É como se fosse uma jornada que todo mundo deveria fazer, mas alguns não conseguiram. Então ela se sentiu numa linha de chegada, ela me contou hoje. Nossa. Ela falou, me senti numa linha de chegada e que muitas pessoas ficaram pelo caminho. Então eu chorava naquela fila e acho que ninguém entendia. E eu entendo o que ela quer dizer quando ela chora. Como eu nunca vi, nesses anos que eu a conheço, ela chorar ou mesmo expressar um sentimento, ela começar a chorar em público na fila da vacina deve ter sido muito significativo, porque não é do perfil. Mas essa ideia de que eu acho que o luto hoje, nos dias atuais que a gente está gravando esse podcast com a Covid, ele vem carregado de uma indignação também, de saber que não precisava ser desse jeito. Não é aquele luto. Claro que um acidente também é luto, gente, não tem como... Mas é um sentimento junto ali. É mais um sentimento junto com o luto. Mas é mais um sentimento junto de que, meu Deus, por que a pessoa não tá aqui comigo, né? Ela poderia, então acho que a gente está vivendo um luto coletivo, um luto individual de quem perdeu alguém, um luto coletivo. Cada pessoa que morre dessa doença impacta quantas outras, né? Se a gente for calcular a família de cada um com 5 pessoas, digamos, que na verdade é mais, porque você tem todas as pessoas agregadas. Olha a quantidade de trauma que a gente vai ter que lidar, né? Daqui pra frente. Tem muita diferença entre você perder alguém. Você falou do seu avô aí, você falou com um certo tom cômico. Ele falando do chinelo e tal, meu avô muito velho e tal. É uma idade que você aceita, mano, meu avô viveu pra caramba, maneiro, é isso aí. É uma tristeza e com uma homenagem de certa forma, uma coisa, um alívio junto. Pô, ele tava sofrendo já também e tal. Agora, uma morte que você sabe que foi culpa de alguém é muito diferente, cara. Independente da idade da pessoa, é muito diferente. Exato, acho que tem a questão de que quando é uma doença é algo, mesmo quando é inexplicável. Agora, quando existe uma responsabilidade, quando aquilo poderia ter sido evitado pela postura de uma ou mais pessoas, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, que eu acho que é o vídeo que eu mais gosto, que eu fiz no ano passado. Ele é muito triste, mas é um vídeo sobre onde eu conto a história de uma amiga. A gente até contou essa história também no Baseado em Fatos Surreais. Um abraço pra Marcela. Um abraço pra Mar. A gente contou essa história, que é a história de uma colega que perdeu o bebê. O bebê nasceu, foi um filho muito esperado. Ele estava bem, ele tinha trissomia no cromossomo 21, que é o Down, né? Sim. Mas tudo bem. Isso faz o bebê nascer geralmente prematuro, um pouco mais frágil. Mas depois de 10 dias, ele estava internado, porque nasceu prematuro, mas ele pegou uma infecção. E irreversível. Chegou um momento que o médico falou, esse bebê não vai melhorar. E aí, a dor da minha amiga, e aí eu tava próxima a ela, a gente dava aula junto nessa época, era ao mesmo tempo, e ele ia ficando mal, ao mesmo tempo ela queria tanto ser mãe, exercer a maternidade com ele, e ao mesmo tempo ela falou, eu não posso desejar que meu filho morra, eu não consigo, por mais que ele esteja mal e doente, enquanto ele estiver aqui eu vou estar com ele. Então foram 3 meses de hospital o dia todo, né, e a coisa mais louca que eu vivi nessa situação, claro que não se compara a nada do que ela tenha vivido, foi no velório, porque eu só conheci o filho dela no velório. Eu nunca pude ir no hospital vê-lo porque eram tão raros os momentos de visita e a situação dele sempre foi tão delicada que quando era possível visitar era alguém da família, né? A avó, o tio, o primo. Eu não sou tão próxima assim, né? Na ordem de prioridades. Preferência à família, né? Eu sabia que ele estava lá, rezava por ele, acompanhava ela, mas não sabia. Eu nunca vi uma coisa tão triste quanto o velório de um bebê. Acho que foi a coisa mais triste que eu vi na minha vida. Tá maluco. Não. Mas ao mesmo tempo tinha uma certa felicidade porque eu pude conhecê-lo antes dele ir embora. Porque ele mudou a minha vida também. Acompanhar todo esse processo, a gravidez desejada, a descoberta de que ele teria uma questão para lidar, né? Que era o Down. A aceitação disso, o estudo, porque essa minha amiga, ela já foi estudar tudo. Aí a descoberta de que estava doente, a informação de que ele não ia melhorar, mas a esperança que você tem durante um tempo de que isso pode acontecer, vai que acontece um milagre. Claro, existe
no milagre, um tempo. De médicos que falam que não tem chance de sobreviver, a pessoa vive até aí tal você idade. Fica, os conflitos no casal, porque ela me contava, por exemplo, que o marido dela ignorava totalmente essa informação. Ele fingia que o bebê não estava doente, que ele só estava passando um tempo na UTI. Não, aí é... E ela, desesperada, acompanhando tudo, porque foi o jeito que cada um conseguiu lidar. Ele falou, a hora que a gente tiver que lidar, daí eu vou lidar. Por enquanto, eu vou vir aqui, eu vou cantar pro meu filho. Ele lidava como se o bebê estivesse saudável. E nenhum dos dois tá errado. E nenhum dos dois tá errado, claro. Lidam de maneira diferente. É o jeito que cada um conseguiu. Talvez eu lidaria igual ele, cara. Não, e ele tinha menos tempo, porque ele continuou, teve que voltar ao trabalho, e ela teve que parar o trabalho totalmente, né? Sim. Então ela acompanhava enfermeiras e os boletins e tal. Então foi uma das sensações mais estranhas, porque eu tava agradecida, não é que eu tava feliz, mas eu estava agradecida de poder conhecer esse ser que mudou a vida dela, mudou a minha vida, mudou a vida de todo mundo que tava em volta, mas eu tava conhecendo ele num caixão. Nossa, olha cara. Que situação muito... desesperadora. Exatamente. Mas e ela também, porque o sonho dela era poder pegar ele no colo, porque ela nunca podia, né? Ele tava sempre... Era muito raro, uma vez por semana ela podia pegar o bebê no colo. E aí, quando ele faleceu, ela falou, deixa que eu cuido de tudo. Porque foi o único momento que não era uma enfermeira. Então, ela que deu banho, que limpou. A felicidade dela de poder estar com o filho dela, porque ela não podia. E um dos momentos, e eu juro que eu não vou me estender mais nessa história, porque eu imagino o quanto ela pode ser gatilho e dolorida pra alguém, mas até já tô me emocionando. É que assim, às vezes, sei lá, escorria uma coisinha do nariz, uma coisa, ela ia lá rapidamente pra cuidar, porque ela queria muito, ela sempre me falou, eu queria muito cuidar do meu filho, eu queria muito poder trocar uma fralda, poder dar um banho, ela nunca pôde fazer isso. Então ali no velório, era o local onde ela ficou mais tempo perto desse corpo desse filho, que ela nunca pôde ficar perto. Então é uma coisa tão, tão impressionante, e nessas horas, nossos problemas, eles ficam tão pequenos. O que eu posso falar sobre o luto é isso, assim, tudo vira nada, você ressignifica. Exatamente. Uma doença, o luto, qualquer coisa que aconteça com essa gravidade, você olha pra sua vida de outra perspectiva, assim. Sim, cara. Eu lembro de uma conhecida minha que ela teve uma filha que teve problemas de saúde, só que a menina viveu até os 18, só que acamada a vida toda e fazia só alguns sons com a boca e precisava de auxílio pra tudo, pra absolutamente tudo. E a mãe dela, super gentil, tudo. E quando a menina se foi, os médicos deram, 5 anos de vida, a menina viveu até os 18, assim, sabe? E quando ela se foi, eu, ignorantemente, na minha cabeça, cara, deve ter sido legal, mas foi um alívio pra mãe. Uhum. Isso, porque é um sofrimento pra menina e tal, pra mãe também, pras famílias em volta, mas pensando bem, eu acredito que não foi um sofrimento pra ela. Eu acho que a menina poderia viver por muitos e muitos anos, que o sofrimento foi a morte da menina apenas. Porque é a filha dela ali, embora seja diferente o cuidado, mas é uma felicidade a menina estar ali, mesmo naquelas condições. Eu acho que não teve alívio nenhum, sabe? Nossa, que bom que você tá falando isso quando você começou a falar. Eu falei, gente, porque senão é como dizer que qualquer pessoa que tá numa condição de doença ou acamada, ela seria um estorvo, como se diz, né? Sim. Isso é um pouco do pensamento. Claro, já entendi, teu pensamento foi rápido, né? Claro. Mas isso é um pouco, eu até tava pensando como o luto é visto em outras culturas, né? Tem culturas que celebram, que fazem uma grande festa. Sensacional. Tem culturas que você chora lá na frente da pessoa. Hoje a gente esconde os mortos, né? Tem estudos que mostram, a gente antes morria em casa, perto dos familiares, velava em casa. Hoje é tudo no hospital, eu vi escondido, recentemente ninguém consegue um saber velório muito. Em casa aqui na cidade. Eu tava passando na garagem de uma casa, tinha um caixão e a família em volta. Eu via 2 anos atrás isso. Olha que louco. Você ficou chocado de tão diferente? Não fiquei chocado, eu falei, caramba, existe, porque eu já ouvi podcast de pessoas do interior falando sobre isso. Eu olhei e falei, cara, não é que tem mesmo? E eu moro no interior e aqui ainda tem um pouco disso quando ainda. Eu era pequena, eu cheguei aí em velório em casa, teve um tio avô meu que faleceu, eu lembro do velório dele. Era uma coisa mais comum. Hoje não, é uma coisa escondida que ninguém... E é tão difícil a questão do velório, até perdi o que ia falar, vou por outro lado, que as pessoas não sabem lidar com a morte no geral mais. Eu não sei também se elas sabiam muito mais antes, mas acredito que a gente trocava mais informação. Teve uma colega que
me fez uma colega não, uma seguidora me perguntou um dia, ela disse, olha, Sheili, a minha mãe tá muito doente, sabemos que ela não vai se recuperar, não era uma pessoa, a mãe dela não tinha 60 anos, ela falou, e eu preciso lidar com algumas questões práticas, do tipo de testamento, de algumas questões que eu sei que eu preciso lidar, inclusive de saber como ela quer ser enterrada, o que ela tem algum desejo, e eu não consigo, eu não sei falar com ela sobre isso, Nossa. eu não sei o que eu vou ter que fazer, tem alguma coisa legal que eu tenho que fazer, a gente não sabe nada, Que a gente qual é não a atitude, pensa qual é a nisso, né, Sheili? necessidade, porque a gente não pensa, porque ninguém nos ensina, e aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu não consigo te ajudar porque eu também não sei nada. E aí passei pra ela o contato de uma amiga que tinha perdido a mãe recentemente de uma forma um pouco abrupta, também por uma doença, e que teve que aprender tudo. E essa minha amiga falou o quanto ela penou com Imagino. posses da mãe. Não era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas se a pessoa tem um carro no nome dela, uma casa, desde coisas muito objetivas, até essas questões de como você gostaria de ser. Como ela pergunta pra mãe. Já é um problema pra resolver, né, cara? Já é uma Não dor de consegue, cabeça ali. é muita questão emocional que a gente não tá habilitado pra lidar. E eu tenho visto o desespero, né? A gente vê alguns relatos do desespero das pessoas quando elas vão entubar. Diz que uma coisa de Covid, como ninguém sabe o que acontece depois que você é entubado, né? O risco sempre é maior de você falecer. Diz que as pessoas começam a se desesperar e aí elas fazem listas com senha da internet, com Caraca. senha de banco. É uma preocupação de muitas pessoas isso. Então, nessa hora ali, tipo, quando diz vai ter que entubar, é a hora que a pessoa corre Ela pra acorda, né? tentar organizar um pouco. E é um absurdo, né? Ter que fazer isso numa velocidade da luz. O que se passa na cabeça de uma pessoa que não sabe que vai partir, mas ela tem que resolver isso porque para as pessoas que ficam, né? É uma coisa horrível de você pensar nisso, mas você acha que não seria interessante, talvez, pensar nisso enquanto a gente tá com sempre. saúde, enquanto tá Eu em tenho vida? tudo organizado. Quando começou a Covid, então, eu tenho minha ex-esposa, que é minha melhor amiga. Ela não tá com as minhas senhas agora. Algumas ela tenta. Eu tenho que... Porque ela morava no mesmo prédio que eu, né? Ela foi pra praia, você disse, né? Ela foi pra praia e ela poderia, inclusive, tá tudo anotado num lugar, deixar pra ela, mas ela sabe o que eu quero que fique pra quem, o que eu quero que fique pra ela. Se Cara, eu isso é sofrer uma um boa. acidente agora, ela é a pessoa que vai decidir. Não é minha mãe, não é minha irmã, porque elas estão longe de mim, elas moram longe, né? Então ela sabe onde eu tenho dinheiro guardado, o que eu tenho em meu nome, o que eu gostaria, porque às vezes você tem coisas emocionais, um livro que você gostaria que ficasse com alguém, uma roupa que você gostaria de ficar com alguém, O que você quer né? que seja feito com o seu corpo. O que também. você quer fazer? Eu, no caso, não tô nem aí, faz qualquer coisa, o que menos der trabalho tá bom. Dizem que é só uma palavra, só você comentar pra alguém que você quer que já basta como justificativa. Não precisa assinar nada em questão, tipo, o que você quer que faça com o seu corpo, entendeu? E até uma gravação de podcast, por exemplo, seja um registro. Teve uma época que eu entrei numa neura que eu queria fazer um testamento mesmo. Eu achava que eu precisava ter um documento, porque eu tenho por hábito, e acredito até que eu já comentei aqui, de pensar o que eu preciso fazer se eu morrer daqui a uma semana. Eu sempre pensei isso. Eu sei lá por que cargas d'água, mas eu sempre pensei isso. Mas mais no intuito, nem não tanto pra resolver coisas práticas da vida, ou como quero ser enterrada, porque eu nem tô nem aí pro jeito que eu for enterrada. Mas eu fico pensando se eu não tenho alguma treta com alguém que eu tenho que resolver, sabe? Eu não quero ser aquele personagem do filme que morre de mal com alguém, que se era, sabe, a gente tem muita picuinha enquanto ser humano, né? A minha mestre espiritual, Helena Martins, ela fala que o ser humano dá muito trabalho pra Deus, que podendo dificultar a gente não facilita. Então, eu sempre fico pensando, tem alguma coisa que se eu soubesse que eu vou morrer daqui uma semana, eu faria muito diferente? Até assim, sabe essas coisas que às vezes a pessoa diz, não, já, porque a minha vida tá ruim, será que eu preciso então planejar uma viagem pra não ficar com essa vontade? Eu entendo que a gente tem que se planejar pro futuro, e a gente aprendeu muito, a minha geração, tô com 40 anos quase hoje, tenho 39, a gente aprendeu que a gente tem que se preparar, que a gente tem que ter carreira, longevidade, diferente das gerações que vêm agora, que a gente sabe que nem mundo vai ter, né? A geração da Greta, que a gente aprendeu isso, mas eu acredito que ser adulto é tentar ficar equilibrando o quanto você guarda pro futuro e faz a poupança e o quanto você aproveita. E eu gosto de ficar pensando nisso. Então eu sempre pensei um pouco em o que fica com quem, pra quê, como. Cara, eu perdi minha mãe em 2010 e realmente foi a pior fase da minha vida, foi o pior dia, o pior momento, óbvio. Foi tão chocante que eu até esqueci quando que ela se foi. Tipo, o dia exato. Eu não lembro se foi um dia 2, se foi em julho ou um junho. Realmente eu não me lembro, sabe? Eu só lembro que foi em 2010. Se eu
ver os documentos aqui, mas é uma coisa que eu não me interessa. Só se realmente eu precisar pra algo. Mas eu não me lembro. Eu só me lembro que tava um frio desgraçado, pois era junho ou julho em São Paulo, né? Então, e eu tava tremendo, muito novo e tal, né? E quem me ajudou muito nos processos das papeladas, pois eu era muito novo e sei lá, não sabia de nada dessa vida, foi a irmã mais velha dela, né? A Dona Geralda, que é a mais velha de todas as irmãs, né? E ela faleceu, a Dona Geralda, há algumas semanas atrás dessa gravação. E eu fiquei sabendo porque uma das netas da Dona Geralda trocou o perfil lá, colocou luto no Instagram. Aí eu cheguei numa outra prima e falei, cara, a Dona Geralda faleceu, eu não fiquei sabendo. Ela faleceu, não te falei porque eu achei que você tava sabendo, mas como você é mais reservado, você não falou nada. Eu falei, não tava sabendo não, né? E falei, nossa, foi horrível aqui na família, porque realmente a Dona Geralda, ela era uma tia incrível e ela me ajudou muito nesse processo, ela foi muito parceira e ela era a cara da minha mãe, assim, era o xerox da minha mãe, sabe? Eu olhava pra ela e falei, cara, fazia um tempo que eu não via ela, né? Passei muito tempo só a minha mãe e eu, longe dos meus tios, e quando eu vi ela mais velha, eu falei, cara, você parece irmã gêmea da minha mãe, assim, cara. E ela era mais velha, minha mãe era do meio, mais ou menos, assim. E ela faleceu, mas eu não fiquei tão abalado. Eu imagino que as famílias próximas ali, né, os filhos, os netos ficaram, mas eu não fiquei tão abalado assim. Eu falei, cara, foi uma pena, é uma tia muito gente boa pra mim e tal. Aí eu fiquei me questionando, será que eu perdi essa emoção do luto? Será que eu estou mais frio? Porque era das tias, era que eu tinha mais contato. Ela e mais uma lá que já faleceu há muito tempo, foi difícil, mas essa era o que eu tinha mais contato. Mas eu falei, cara, foi muito triste e eu só lembrei de coisas boas dela. Eu falei, pô, Dona Geralda e tal. E ela não foi Covid nem nada, que ela era muito, muito idosa já. Teve, acho que, algum problema, um AVC, alguma coisa do tipo. Tava internada por muito tempo. Mas eu falei, pô, Dona Geralda, né, cara? Nossa, que pena. E é isso, né, cara? E eu fiquei me questionando, Shelly, será que eu estou mais frio? É que envolve muito de proximidade, mas quando você perguntou ali como você lida com o luto, é dizer pior a cada dia. A cada dia eu lido pior, eu tenho também, a sensação. Nesse sentido de emoção, mas, no caso. Não, cada vez eu choro mais e sofro. Olha que curioso. Inclusive com pessoas que eu não conheço tão bem. Pois é, olha a diferença. Mas eu sempre fui um pouco assim. A primeira vez que eu lembro de um velório que foi da mãe de um colega de aula, acho que a gente estava tipo na 4ª ou 5ª série do ensino fundamental e nós fomos ao velório da mãe de um coleguinha. A turma toda foi. Os professores nos levaram. Eu chorava, parecia que era minha mãe. E foi um desespero. E aquilo meio que me traumatizou, assim. Caramba. Eu sei lá, senti a dor das pessoas. Não sei dizer, acho que eu empatizo muito com quem tá por ali. Então, o velório pra mim é uma dor. No do bebê da minha amiga. Mas eu soube de algumas pessoas que faleceram e eu fiquei muito abalada agora, de Covid. Por exemplo, a avó de um grande amigo meu, super jovem, tem a idade da minha mãe, a avó dele, né? É uma família super jovem. Eu conheci ela, mas rapidamente a gente não era amiga. Acho que eu vi ela umas 2 vezes na casa dele. Mas ele me contou a história no detalhe e ele tava sofrendo muito, né? Ele me ligava às vezes pra desabafar. Ele mandava uma mensagem e dizia, eu preciso conversar. E aí eu ligava pra ele e aí ele desabafava. Eu sofri tanto. Mas talvez até você falou desse sentimento agregado de indignação, né? Eu espero que você que está nos ouvindo não tenha vivido isso, mas aqui em São Paulo teve um momento, eu nem sei como tá agora, eu sei que diminuiu um pouco, mas teve um momento que não importava nem se você tinha um plano particular ou não, você não tinha leito, né? E a avó dele, apesar de até ter um plano muito simples de saúde, ela foi internada de Covid porque uma pessoa que morava com ela, um dos tios, e com uma filha pequena, insistiu que a menina voltasse pro colégio, naquela recomendação que todo mundo disse para não fazer, porque crianças que conviviam com os avós não deveriam voltar para a escola, porque crianças eram um vetor de disseminação do vírus forte, né? Porque elas muitas vezes não têm sintomas. O que também, gente, é só, né? Parênteses, só até março desse ano, 30 mil crianças tinham sido internadas e 3 em cada 4 com menos de 4 anos de idade, com Covid. Então, não pensem que é pouca no sentido da quantidade de pessoas que se contamina. Sim. Mas isso já é muito, porque muita gente se contamina. 30 mil. E aí, dito e feito, deu 4 dias da menina na escola, ela voltou pra casa, a avó começou a ter sintomas e o pai também. E ela foi internada, ela levou 2 dias
para conseguir um leito, ficou entubada acho que uns 15 ou 17 dias, e enquanto ela ficava entubada, tinha uma coisa eles faziam uma coisa muito legal, que é ligar para a família de vídeo, para ela ver a família ver ela, mas ele falou que aquilo era tão angustiante, porque ela tava lá toda, entubada não, antes de entubar realmente, quando ela tava assim, com oxigênio, mas assim, a pessoa que segurava é uma psicóloga segurando o celular, toda protegida. A avó falava, mas eles não conseguiam entender, então essa pessoa ficava meio traduzindo. A avó falando alguma coisa, aí essa pessoa com o celular traduzindo alguma coisa pra eles, aí eles falavam alguma coisa, a avó também não entendia muito bem, daí a pessoa traduzia pra avó, então era bom por um lado, mas era péssimo por outro lado, e aquilo foi dando uma angústia até que ela faleceu, e assim, ela não tinha a idade da minha mãe. Isso me abalou num grau que eu não tava dando conta de trabalhar, fiz tudo o que eu precisava fazer. E talvez alguém dissesse, Shelly, você tá louca? Você nem conhecia ela direito, você viu ela 2 vezes na vida? Mas eu tenho isso, assim, dependendo do que acontece, eu vou vivendo aquilo junto com a pessoa. É difícil pra mim não viver toda aquela história dentro da minha mente, né? Não sei se é porque eu sou do teatro, se é porque eu gosto de história, se é porque eu acostumei a contar a história dos outros também como se fosse minha. Ou a sua religião também. Talvez, eu fiquei um pouco com isso, assim, eu tenho sofrido cada vez mais com a morte. Por mais que eu possa rir depois e brincar e contar história, eu sofro muito, assim. Essa da Covid tá me deixando muito sensível. Caraca, às vezes eu sei de uma coisa de uma pessoa que realmente eu não tenho relação nenhuma e eu sofro. Essa semana uma colega me contou que o sócio dela faleceu e ele era um apoiador do atual governante do Brasil e ele não acreditava na Covid, né? Ele falava que era uma doencinha, que tudo isso eram números inflados, que estavam enterrando o caixão vazio, essas coisas que a gente sabe que são notícias falsas, mas ele tinha esse pensamento. Aí os dois pegaram Covid e eles estavam um sucesso. A loja dele estava incrível, ela estava me contando o quanto a loja estava maravilhosa, o quanto tudo estava dando certo. Ele era um sócio maravilhoso, com filhos adultos já, mas também não tinha 70 anos, era um homem jovem ainda, e ele pegou Covid, os dois pegaram, ele foi internado, ele falou, gente, tá tudo muito difícil, se cuidem muito, porque eu sinto muita dor, é tudo muito complicado. E aí eu perguntei a ela, ele reconheceu que era Covid ou não? Ela falou, não. Como assim? Que isso? Foi até o final? Caiu atirando? Foi até o final, caiu atirando, como você disse, tipo, ele não reconheceu. E como fica a sua cabeça em relação, pode ser sincera realmente, a sua cabeça em relação às pessoas que estão morrendo de Covid, apoiando ainda? Você tem o mesmo sentimento empático ou você é um pouco menor? Você, cara... Não, eu acho que aumenta, porque aí eu tenho uma compaixão tremenda, porque quando a gente pensa no acesso à informação e à educação e também no que é você ser No mundo digital, as pessoas mais velhas são os jovens, são bebês. Eu vi minhas tias compartilhando fake news, minha mãe no início compartilhava muita notícia falsa. Eu tive que letrá-las, né? É o que eu tento fazer às vezes nos meus vídeos também. Eu tive que ensiná-las. Então, elas poderiam ser essa pessoa. Não tem nada, não tem motivo nenhum para eu não ter compaixão de uma pessoa, por mais que ela esteja falando absurdos. Porque ela não teve a condição, e não só não teve a condição, como intencionalmente alguém a manipulou, né? Como essa fake news dos caixões falsos, que era uma questão de seguro que nada tinha a ver com a pandemia, ela se disseminou muito e muita gente acreditou nisso. Mesmo sendo comprovado diversas vezes que não é real. Então, podia ser minha mãe, podia ser minha tia. Hoje, especialmente minha mãe e essa minha tia já estão um pouco mais safa, sabe? Elas pegaram a manha de que não é verdade, mesmo que uma pessoa esteja falando ali no vídeo, aquilo não necessariamente é real. Especialmente se tem muita emoção, elas já desconfiam. Elas né? perguntam pra você muita coisa? Compartilhar. Elas me mandam. Elas me mandam. Sim. Mas é isso, nem todo mundo tem uma pessoa como eu por perto que pode tirar essa dúvida. Nem todo mundo chega a desconfiar. É bastante triste tudo isso, né? E às vezes você pensa, não, mas tem coisas que é muito absurda. E agora eu vou falar uma coisa absurda. A gente, no meio do episódio de luto, sobre luto e lidar com luto, olha só. Mas é só pra vocês terem o grau do absurdo. Teve aquela coisa aqui em São Paulo, ficou muito famoso na época das eleições, a mamadeira de piroca. Diziam que o Haddad tinha colocado nas escolas infantis uma mamadeira que tinha formato de pênis. Eu sei que parece muito absurdo pra vocês que não fazem ideia do que eu tô falando. Mas essa notícia falsa, todo mundo ela lembra viralizou. disso. Ela viralizou que existiam nas escolas municipais, quando o Haddad foi prefeito, porque ele era candidato a presidente, mamadeiras em formato de pênis. Algo, assim, completamente, chega a ser uma alucinação. Não, que loucura, e era algo que a gente falava, não é possível que as pessoas acreditem em algo assim, né? Eu nunca vi pessoalmente alguém que acreditasse, mas eu sabia, porque virou piada essa notícia, né? E aí, em determinado
determinado momento eu fui trabalhar em Salvador e tem uma jornalista lá que eu conheço, que ela trabalhou no evento que eu trabalhei, e aí a gente comentou sobre essa história. Ela falou, mas sabe por que as pessoas acreditam? Aí ela me mostrou um vídeo de uma senhora que é uma pediatra muito conhecida na região, né? Naquela região toda, naqueles estados, não apenas ali na Bahia, fazendo uma afirmação no vídeo dizendo que que atendeu pais de crianças que eram de São Paulo, e eles mostraram a ela uma mamadeira em formato de pênis, que estavam tentando colocar as crianças, nananana. Depois esse vídeo foi desmentido. Não sei, e nem a jornalista sabe se ela ganhou pra isso, se ela foi iludida. Era uma mulher com uma certa idade, mas assim, muito respeitada. Sabe aquela que todos os pais conhecem, que todo mundo levou naquela pediatra? O médico é respeitado pra caramba. Uma médica respeitada pra caramba que fez um vídeo como esse. Então não é à toa que uma pessoa está pensando isso. Ela foi manipulada pela comunicação em algum momento. Eu trabalho com comunicação. Então, eu sinto mais pena ainda. Pena da pessoa? Pena não, eu vou dizer compaixão, porque não é dó, sabe? Eu sinto compaixão porque alguma coisa aconteceu para aquilo estar daquele jeito. Eu sinto compaixão por nós, que não fizemos nada, ou que permitimos de algum jeito que isso acontecesse. Eu sinto compaixão pelo mundo, pelo momento que a gente tá tendo que viver uma coisa dessa, por uma pessoa morrer de uma doença achando que ela tá sendo envenenada pelo médico que tá tentando salvá-la, sabe? É algo... Ou que ela tá processando um médico, porque o médico não quer dar a ela um remédio que não funciona. Então tem, assim, Sim. é uma situação que é na base do absurdo. E quem não entende o que é algoritmo, e é muito difícil, mesmo para pessoas com mais educação, e eu não tô falando nem de educação formal, porque nem a educação formal convencional, a não ser que você faça um curso voltado à cultura digital, vai te dar esse tipo de informação, né? Então, muito pouca gente compreende o que um algoritmo faz na vida de uma pessoa dentro das redes sociais. O que ele é capaz de fazer com a sociedade. De certa forma, então, a culpa é sempre o mal da raiz de tudo, né? É aquela raiz que é a culpada de proliferar as maldades. Eu não sei se é só a raiz. Acho que as pessoas têm muita responsabilidade, né? As pessoas têm responsabilidade. Tem uma série muito boa na Netflix chamada Broken, que é meio assim, tudo que tá estragado, digamos assim, né? Os sistemas estão corrompidos. São alguns episódios. E tem um, por exemplo, sobre móveis de madeira que caem em cima de crianças. Descobriram que esses móveis são mal feitos. E aí descobriram por que eles não seguem a lei, né? São os móveis nos Estados Unidos, uma cômoda que cai em cima das crianças, uma cômoda infantil para pôr no quarto da criança, que cai em cima da criança e mata a criança. Ou, no mínimo, causa um estrago, né? Na criança. Aí alguns pais se juntaram e foram pesquisar. E aí o documentário mostra, nessa série, que as empresas estão fazendo móveis com uma madeira mais fina e menos resistente. Pior, né? Mais vagabunda a madeira lá. Sim. Mais paia, porque é mais barato, porque estraga mais rápido e as pessoas vão comprar outro mais fácil. E que é mais fácil as pessoas comprarem um móvel novo do que restaurarem um móvel antigo. Aí vai comparar com as pessoas que ainda tentam fazer móveis duradouros. Onde as pessoas conseguem as madeiras. E vai terminar com extração de madeira ilegal em reserva que não deveria estar saindo madeira. Assim, então eles mostram, desde a pessoa que topa comprar um produto mais barato, sabendo que ele não tem a mesma qualidade, digamos assim, até as grandes corporações que estão explorando a madeira de forma ilegal lá dentro de um país. Então, é uma cadeia, é muito complexo. Então, não existe uma causa raiz única. Falar que tem uma raiz é responsável. Também a minha mãe, quando compartilha uma notícia falsa, é responsável. Mas você acha que tem uma culpa maior, pelo menos? Uma culpa maior que, se pelo menos cortasse aquela raiz principal, talvez seria mais fácil. Assim, a forma com que os algoritmos, por exemplo, funcionam hoje, jogando as pessoas para determinados conteúdos, e aí elas acabam vendo só a mesma coisa e acreditando que o mundo é daquele jeito, facilitaria. Eu tenho um tio e uma tia que não tinham um telefone há alguns anos e agora eles têm internet. E eles viraram pessoas loucas, doidas, cara, assim. Eles compartilham coisas absurdas. E eram os mais queridos, os mais fofos. De repente eu vi eles gritando que os chineses inventaram vírus porque os chineses... Eu falei, gente, do que vocês estão falando? Aí eu fui ver o que eles consomem. Como que esse conteúdo chega neles? Lá no fim do mundo, no interior do interior. Eu fiquei chocada, sabe? Como que eles estão dentro desse lugar? Curioso, então, né? Talvez... Como isso consegue infectar a cabeça da pessoa que não sai mais, cara. Mas você fala, mais. Pô, eu sou a Sheili, mãe. Você vai acreditar em mim ou não, cara? Acredita na sua filha, eu tô aqui com a informação sempre. Vai acreditar em mim? A pessoa não acredita mesmo. Cara, acredita em mim, eu sou sua filha, cara. Acreditar em mim ou num médico que você nunca ouviu falar? Aí a gente tem, talvez, a morte da realidade, né? Caramba. Porque não existem mais fatos. Sim. Antes a gente dizia contra fatos não há argumentos. Hoje, contra argumentos não há fatos. É o oposto. E eu trabalho com storytelling, certeza. Eu dou aula de storytelling e eu uso algumas fake news. O jeito que elas são construídas convence
convencem a pessoa muito mais do que eu. A sensação dela é que eu tô errada, que eu estou iludida, né? O discurso é que ela está correta e eu estou iludida, eu estou sendo manipulada pela esquerda comunista. Se eu apoio alguma causa humanitária, eu já sou uma inimiga. Então, esse discursinho do culpado, do inocente, do inimigo, do salvador, do herói, do mito, isso tudo tem muito espaço dentro da mente das pessoas. E tudo é construído para isso. Então, sim, tem uma causa, mas eu acho que ela já tá bem pulverizada. Acho que muita gente já aprendeu a manipular os outros em função de dinheiro. Se a gente quiser dar uma culpa para isso, a gente pode achar no capitalismo, no sistema de capital que a gente tem hoje, uma responsabilidade. Mas ele é um sistema, não tem uma pessoa responsável. Não. É um sistema que diz que todo mundo é incapaz e que só os melhores são os que estão fazendo as coisas e ganhando e nos faz acreditar em ficção. Mas a gente vive guerras de historinhas, né? Qual é a historinha que vai ganhar? Quem faz a historinha mais convincente? Tá muito na cabeça do pobre, trabalhador, classe baixa, classe média, que ele não pode vencer, né? Ele tem muita culpa, o pobre tem muita culpa, não pode comprar nada, não pode gastar, você é pobre, sabe? Não, tem muita culpa, sabe? E o vencedor é aquele que tem muito. E o pobre não pode comprar um negocinho que não, tá errado, você tem que guardar esse dinheiro. Você tem que investir. Então, desde o dinheiro até os problemas de pandemia, de morte, sempre os que vão se ferrar mais é o pobre, não adianta. Sempre vai chegar no pobre. Por isso Tudo que é uma vai chegar máquina, nele. acho que hoje usam muito a palavra necropolítica e ninguém... Eu não acho que as Caramba. pessoas entendem. Ainda não, Necropolítica, sim. né? Mas tá escrito no título, né? É que é uma máquina de morte, né? Que Sim. impulsiona a morte das pessoas. Das pessoas, é claro, que são escolhidas para morrer. No Brasil, o jovem negro periférico é o que mais morre. E não é um acaso que ele morra, é uma política de morte. Então, é uma política de morte, né? A gente tá falando de como lidar com o luto e a gente tá indo para esse lugar, mas talvez o luto, ele é uma... Tentando entender os lutos, sabe? Mas a gente lida com ele de uma forma política. É cultural e a política, ela tá inserida e criada pela cultura. Eu tenho compreender essa estrutura nos faz talvez ter mais compaixão, entender, tentar fazer algo para mudar de forma sistêmica, porque se a gente responsabiliza aquela pessoa, o nosso tio, que realmente acredita que Covid não existe, apesar de morrer de Covid no hospital... Doido isso. A gente não vai atrás de solucionar o problema. A gente pensa, ele é ignorante. E não é isso. A gente pode educar, a gente pode fazer uma parte de educação, eu tento fazer isso, mas não é só isso, né? As causas são muito múltiplas. Hoje é difícil, você não tem um inimigo fácil pra você ir lá, porque todo mundo é um pouco inimigo. Você falou dessa situação desse rapaz aí que mesmo nos últimos minutos de vida se negava, achava que era outra coisa. Tem muito isso, né, de pessoas que eu conheço que perderam parentes jovens, 30 e poucos anos, que eram muito próximos, mas a pessoa se foi e ela continuou vivendo a vida normal, se cuidando pouco. Você acha que a gente se acostumou muito rápido com isso? Porque a vida tem que continuar, aquele lance, o ser humano se adapta muito rápido com as coisas, sabe? Acho que teve uma historinha que ajudou isso a acontecer, né? Opa! São historinhas, qual historinha você escuta mais vezes, qual historinha você acredita que é verdade. Eu tô chamando de historinha só pra lembrar que é tudo inventado. Todas as versões, de certa forma, são ficcionais, né? Você tem acesso a uma parte dos dados. A gente nunca consegue ter a história de uma forma completa porque ela é muito complexa. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando a gente vê Manaus, tudo que aconteceu lá, né? Dezenas de pessoas morrendo ao mesmo tempo por falta de oxigênio, sabidamente esse oxigênio ia faltar. E foi o momento mais desesperador, né, cara, dessa época, né? E alguém vai contar uma historinha de que, não, nós fizemos o possível, tinha como... E realmente os médicos fizeram o possível, as enfermeiras fizeram o possível. É claro que tinha muita gente lá fazendo o possível, mas... o país vizinho, a Venezuela, tentou mandar oxigênio e o governo do Brasil se recusou a autorizar que eles pousassem um avião no Brasil com o oxigênio e teve que vir de carro e demorou muito mais. E a gente não vai punir essas pessoas, porque a gente comprou uma historinha, talvez, de que a Venezuela é um problema. E o que eu quis dizer com todo mundo é inimigo é eu também. Dependendo do jeito que eu atuo em determinado momento, eu também sou inimigo. Porque nem todo mundo é só inimigo. Se a gente achar que tem um inimigo, que tem culpados e inocentes, não vai chegar na solução do problema, porque não existe culpados e inocentes. Todo mundo é culpado, todo mundo é inocente ao mesmo tempo.
Mas eu não sei você, Mas cara. tem pessoas que têm que ser responsabilizadas. Sim, não, existem coisas fato. muito erradas e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. A CPI tá lá caminhando e eu acompanho de perto. Eu também. E é muito desesperador. Cada dia mais a quantidade de general... Eu nem sabia que tinha tanto general num país só. Só tem isso, E a quantidade de general enfiado nessa treta da Covaxin é de cair no chão de vergonha. A gente tem mais militares hoje no governo do que tinha na ditadura. Sim, muito mais. Muito mais. E a gente tem essa historinha de que a ditadura não existiu, sabe? Tem umas coisas que são tão alucinadas e tudo isso é uma máquina de matar. Uhum. É uma máquina de morte. É muito mais fácil eu matar muita gente e ninguém ficar sabendo ou quando eu crio uma justificativa pra poder matar as pessoas. Eu tava conversando com o Felipe, que gravou comigo uns episódios anteriores, e ele falou, cara, Bergs, que cena é essa que a galera tá gostando muito de consumir morte? Você tá reparando nisso? Muito documentário sobre morte, muito podcast sobre serial killer, os serviços de streaming tudo fazendo séries sobre assassinatos e tal. Eu disse pra ele que a gente exala isso, a gente gosta disso, só existe porque a gente gosta, entendeu? Então, a política atual é exalando a morte, é exaltando isso. E que interessante, porque o Medo e Delírio em Brasília, eu ouvi hoje, acho que o último episódio deles. Milicos. E eles fizeram um falando disso, né? Comparando um governo muito baseado em morte, inclusive que faz esse... Tem um termo específico da psicologia, mas quando o Bolsonaro vai lá e ele tá enfrentando a morte, né? Ele bota a foto dele no hospital, convalescendo. É sempre isso. Isso tudo é uma estratégia pra lidar com essa morte que tá na cabeça das pessoas, né? Sim. A facada, não a facada em si, mas como isso foi utilizado e continua, né? É o que dá mais ibope de tudo. Qualquer notícia, um artista que morre, MC Kevin aí, que morreu recentemente aí em São Paulo, o tanto de página de fofoca falando sobre a vida dele, sabe? A morte é a coisa que mais dá notícia, a coisa que mais nos impressiona. Porque é um tabu, acho que enquanto a gente manter um tabu, e porque é o que nos lembra de estar vivo, a gente cada dia tá ligado com a morte, então ela é uma historinha muito boa, ela é um personagem muito bom pra usar numa historinha, na verdade. Sim. E você falou de uma coisa, será que as pessoas se acostumaram muito rápido e estão vivendo? Eu tava com uma amiga minha, ela mora numa região bem periférica aqui de São Paulo, fui visitá-la e a gente viu, assim, muitas pessoas na rua. E ela falou, sabe o que eu acho que acontece? E ela é bem neurótica com a doença, assim, se cuida muito, mas ela disse assim, sabe o que eu acho que acontece? E olha aí, mais um ponto de vista pra não julgar, né, antes de analisar as coisas. As pessoas já têm que sair pra trabalhar. Então ela se expõe de manhã, porque ela pega um metrô lotado, ela tem que caminhar até o ponto, às vezes pega um ônibus, depois pega um metrô. Aqui em São Paulo é muito comum uma pessoa demorar 1h30, 2 horas pra chegar no trabalho. Isso é comum. Eu achava um absurdo. Antes de morar aqui, quando eu morava no Paraná, você leva 15 minutos lá em Curitiba. Tinha uma época que eu trabalhava na cidade vizinha, eu levava 40. Eu achava que isso era um absurdo e hoje eu já me acostumei. Não, eu levava 1h20. E essa pessoa, ela tá exposta todo esse tempo, aí ela tem que trabalhar um dia inteiro, ela não tem condições de ter máscara PFF2, 2 pra trocar durante aquele dia dela. Então ela tá exposta o dia inteiro. Aí você vai dizer pra ela que ela não pode sentar e tomar o chopp dela? É um argumento que teve muito e eu entendo. Eu realmente entendo. Eu, na situação dessas pessoas, eu mesmo assim, o tempo que eu tinha pra ficar em casa, eu ficaria. Mas eu também entendo uma pessoa que, ao contrário de mim, que moro entre 2 pessoas, ou às vezes eu tô sozinho aqui, é muito diferente de uma família com 4 crianças em casa. Como é que você vai manter todo mundo ali, ó, a quarentena inteira? É muito difícil. Um marido, uma mulher e 3 filhos. Então não tem como avaliar exatamente. É claro que por uma questão social, acho que na rua a gente tem que estar de máscara. Se você quer fazer essa opção lá na sua família, com as pessoas que você conhece, eu não acho que é uma opção usar máscara. Acho que todo mundo tem que usar. Sim. Saiu na rua, tem que usar. Dentro da sua casa, você não usa. Mas as pessoas que estão saindo mais do que deveriam, digamos assim, né? Do que a gente acha que elas deveriam. Saindo muito, deixando de usar. Eu já cheguei em lugares com pessoas que eu conheço, que tava todo mundo sem máscara. Ou às vezes elas acreditam, mas tem muita mentira, né? Elas acreditam em muita mentira. Outro dia eu tava dando uma aula pra alta liderança de uma organização multinacional, assim, pra gente, grandes líderes de uma organização, e uma pessoa baixava a máscara pra tomar água, algo assim. Eu chamei a atenção dessa pessoa e falei, olha, a máscara, por favor. Aí a pessoa disse, por que você tá preocupada? Você já teve Covid, que eu vi nas suas redes. Falei, justamente que eu posso pegar de novo. Exatamente. Justamente que eu posso pegar de novo. Mas quem que disse que não pega de novo? O Bolsonaro. Todo mundo
não sabe que pode pegar de novo. Eu tenho vários amigos que pegaram 2 vezes. Também conheço, E gente. muitas vezes a segunda vez é pior que a primeira, ao contrário do que muita gente acha, né? Realmente, como é uma doença vascular e ela é um pouco imprevisível, porque a gente é totalmente vascularizado, a pessoa acha que pode ser mais fácil e não necessariamente. Então tem muita mentira mesmo assim. Então tem a situação de uma pessoa que está exposta o dia inteiro e dela fala, eu vou me expor. Tem a situação... E tem a situação das mentiras, né? Eu já peguei, então não vou pegar. É só uma gripezinha, ou seja lá o que for. Você pegou, como você disse, eu fiquei sabendo. Eu lembro que eu te chamei pra gravar, inclusive. Você, não posso, porque eu estou aqui me cuidando ainda. Eu falei, caraca, bicho. E o seu pensamento sobre isso? Você disse que é uma pessoa que pensa o tempo todo esse lance de morte e deixar as coisas pra alguém administrar os seus bens e tal. Quando você passou muito na sua cabeça sobre isso? Foi realmente o momento que você começou a pensar nas pessoas e deixar as coisas organizadas? Não, porque eu tinha muita informação. Então eu sabia que a maioria das pessoas se recupera sem tomar nada, fazer nada. Com o tempo ela se recupera. Eu sei que eu não tenho nenhuma comorbidade. Sou pré-diabética, mas... tenho uma vida bastante ativa, o que tem gente muito ativa, esportista, sem nenhuma comorbidade que já morreu, gente, especialmente com as variantes, né, mas então eu sabia o que eu poderia me preocupar, em que momento eu poderia me preocupar. Então eu não me preocupei num primeiro momento. É claro que assim, você lê e fala, ferrou-se, merda, chegou aqui. E agora? E eu moro sozinha, não tenho família aqui, mas eu não passou tanto e eu fiquei totalmente isolada desde o primeiro momento. Eu me cuidei muito, então eu sabia que se eu tinha sido exposta a uma carga viral, não era muita, e isso faz diferença. É diferente se você, sei lá, dá o beijo na boca de quem tá contaminado e se você entra no mesmo elevador de uma pessoa contaminada. E se você entra sem máscara, estão os dois sem máscara, se você tá com máscara, a quantidade de carga viral ao qual você é exposta faz muita diferença. E como eu era extremamente cuidadosa, deve ter sido realmente uma coisa muito específica. Fiquei pensando, e eu acho até que foi por contato, que é mais raro, né? Hoje a gente já sabe que essa coisa de lavar as compras e tal nem é necessária, porque não é por ali, né? O contato é muito raro ser por contato. Então, como eu sabia que eu tinha me cuidado muito, eu sabia que a carga viral que eu fui exposta foi muito, muito pequena, foi algo muito rápido, assim, eu refiz meus passos e foi algo assim que não tinha como ser. Claro que eu não sabia o resultado, mas eu não tive esse temor. Me isolei totalmente, fiquei quietinha pra não passar nada pra ninguém. Então, tá vendo como a informação faz muita diferença, total, né, cara? Eu tinha informação. Falei com amigos e aí eu falava pras pessoas, aí todo mundo diz, não, eu já tive, funcionou assim, funcionou assado, funcionou cozido, eu já lia muita coisa, então a informação e a educação no sentido da informação mesmo, né? Não da educação formal. Ser educado em relação a alguma coisa, né? Buscar esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento. Sim, a gente diz sobre indignação, né? Que as pessoas estão com um misto de indignação com o luto, e eu acho que muita gente tá deixando, não tá deixando, mas é porque tá natural, de sofrer com o luto das pessoas, com os amores de alguém, depois disso tudo. Que aí eu acho que vai desabar de vez, sabe? As pessoas estão com muita raiva e estão vivendo a vida pra não ir também, estão trabalhando, e aquilo tá guardado. Eu sinto que tem muita gente que tá com o luto guardado pra quando elas se vacinarem, como estão se vacinando, quando a pandemia acabar, né? Ou quando trocar de governo, o luto vier, sabe? Como forma de lembrança mais pesada, eu sinto isso. Não saberia dizer. Eu acho que as pessoas estão explodindo agora mesmo, assim, elas estão num estado de nervos, claro, talvez elas não estejam explodindo literalmente, porque elas estão talvez dizendo assim, poxa, mas é uma pandemia, né? Poderia ter acontecido. É quase como tentar se dar uma desculpa, né? Pra não sofrer tanto, talvez é um pouco o que você está querendo dizer, né? Tô tentando me conectar com isso, talvez sim, né? Qual é o meu direito também de sofrer agora? Mas tudo tá tenso. É uma tensão emocional muito grande. A gente tem uma pressão emocional e eu sinto isso, e ontem alguém tava falando num dos cursos, eu tava dando uma aula de gestão de crise, acho que não me lembro qual aula que eu tava dando, e uma das moças comentou, eu achei que não ia ficar legal o curso no online, porque eu vi esse curso no presencial. Mas eu percebo que no online funciona muito, as pessoas participam tanto Sim. que nem dá pra passar por tudo, porque elas querem tanto conversar. Aí ela falou, eu acho que é porque elas estão muito carentes com essa coisa de ficar isolado o máximo possível e tal. E eu acredito que sim, que também o online permite uma maior equidade entre as pessoas. Quando você tá no presencial, a pessoa mais tímida, ela fica um pouco retraída. Aqui no quadradinho, você não fica intimidado porque o seu chefe tá na sala, porque ele é um quadradinho, sabe? Ou porque aquela outra pessoa que fala bem, todo mundo é um quadradinho, fica um pouquinho mais
mais igualitário na hora de uma reunião. Isso se todo mundo tiver internet, claro que existem privilégios em todo o lugar. Mas eu comentei com ela e eu também percebo que as pessoas, elas estão carentes de desabafar. As minhas mentorias, eu sempre marquei 1 hora. E sempre deu pra fazer tudo e concluir em 1 hora. Hoje, toda vez estoura o tempo. Porque tem 15 minutos iniciais que a pessoa precisa desabafar o que tá acontecendo com ela. Sobre a vida, sobre pressão emocional. É invisível esse depósito sentimental. É invisível, mas existe, né? E precisa todos os meus amigos que trabalham, eu não sou psicóloga, terapeuta, eu treino as pessoas pra falar em público, pra né, se comunicar no trabalho, não tem nada a ver com terapia, mas claro que eu preciso entender o que a pessoa tá vivendo, como ela tá se comunicando e tal. Então, eu já sinto esse tempo a mais, que é totalmente emocional. Eu consigo identificar que isso é pressão emocional que a pessoa precisa esvaziar antes de começar. Mas minhas amigas terapeutas, né, da área da psicologia mesmo, elas, todo mundo fala isso. Ninguém consegue cumprir com o que cumpria antes, né, de objetivo no tempo que tinha antes. Sim, cara, sim. Eu separei aqui quando eu pesquisei um pouco sobre o luto, não exatamente a morte, né, mas o luto, que é o como você lida com isso daí em geral. E tem as 7 dicas, como eu disse anteriormente. A primeira que eu disse para não ignorar o luto, porque também é uma forma... ignorar o luto é uma forma de guardar esse sentimento dentro de você, né? Uhum. Buscar ajuda, acredito também que se encaixa entre amigos, entre profissionais e tal. No grupo da igreja, Exatamente. onde tiver ajuda. Com certeza. Não se isolar também é muito importante, que vale como a mesma coisa você conversar com alguém. Já que você não pode sair, conversar com alguém é não se isolar também, né? Em quarto lugar também, o luto não tem tempo, ou seja, daqui 5 anos isso ainda pode te entristecer demais e você ainda vai precisar falar sobre isso, né? Que é o meu caso, quando eu penso na pessoa específica que eu perdi há 10 anos atrás, é muito triste, então eu vou dar uma dica, na minha. É nessa hora que você conhece os amigos, porque amigo que é amigo, você vem reclamar daquela coisa, você já tá reclamando há 8 anos e ele fala, pode reclamar. Claro, muitas vezes ele dá um pedala quando não é uma coisa assim, né? Ele fala, vai, chega de reclamar dessa namorada, né? Mas no caso do luto, essa pessoa, seus amigos vão te entender. Quem fala assim, chega de falar disso no 2º mês, você troca de amigo. Deixa esse amigo só pro bar. Sim. Quinto lugar, desapegar não é esquecer. Tem muita diferença nisso, sabe? Porque esquecer... acho que é impossível. É impossível a gente esquecer disso, do luto, das pessoas que fazem parte das nossas vidas mesmo, assim, pessoas muito queridas, né? É muito difícil esquecer. Mas desapegar eu acho que até pouco... o desapegar, ele não se refere talvez exatamente à pessoa. Talvez o apego que você tinha à pessoa, ele que vai gerar o teu luto e o teu sofrimento. Mas o que eu sinto em casos de trauma, de vários, né? E como eu lido lá com as vítimas de violência sexual, existem algumas coisas, a gente se apega até ao sofrimento. O ser humano, ele é tão hábil que ele se acostuma a sofrer. É muito louco. Então aquele sofrimento, ele vai virando ele pode ir virando um companheiro, que inclusive ocupa o espaço dos amigos, ocupa o espaço, porque ele toma a minha mente, né? Quando você tá no luto, na hora tá no luto, você não consegue pensar em mais nada, você só consegue chorar. O máximo que você faz é comer, às vezes precisa de alguém dizer, vai tomar um banho, vim aqui te acompanhar, leva um tempo da pessoa do teu lado pra você desconectar daquele sentimento. Então pra você voltar pra lá, aquilo te preenche de certa forma, aquilo é um grande acontecimento na sua vida. É como a gente comentou antes, toda a vida para. Quando alguém morre, tudo para de ter importância, aquilo é a coisa mais importante, aquilo usa todo o espaço mental, emocional, tá lá. De repente, quando esse sofrimento passa, ele pode deixar um buraco. E é aí que o tratamento emocional é importante. Eu acho que esse desapego também a gente pode estender para não se apegar à tristeza, não se apegar ao sentimento, ao sofrimento, porque todo mundo conhece alguém, eu já ouvi falar de uma tia, de alguém que toda vez que você vai falar com ela, fala, mas quando tal coisa aconteceu? Não importa, tua perna quebrou, você tá doente, você teve um diagnóstico de que vai morrer, mas a dor dela é maior do que a de todo mundo, né? Então isso já é um apego no próprio sofrimento. Ou de e pessoas pode acontecer também. com qualquer um, não é errado, gente, não é errado. Claro que ser não. apegado à pessoa nem a sofrimento, mas você precisa ser trabalhado. Que isso não é legal. Você precisa entender que isso não é legal. Porque senão você fica disfuncional, né? Você não consegue seguir. Como eu conheço gente que gosta muito, não que gosta muito porque gosta, mas ele simplesmente fala, porque faz parte da vida, de falar muito de notícia ruim o tempo todo, né? Então, uma pessoa que trabalha comigo que, toda hora, você viu, Bergs? Notícia de quem morreu, foi esfaqueado? Aí, você viu não sei o que, quem matou quem? Viu no jornal isso não sei o que? Cara, a pessoa só fala disso, é uma pessoa mais de idade e tal. Aí eu pego e falo,
putz, cara, não vê isso não. Aí a pessoa tem um argumento muito incrível, cara. Ela fala, cara, quando eu ligo a TV só tem isso. Vou falar de quê? Aí eu vou falar o quê pra essa pessoa? Aí eu vou pegar um café, você quer um café? É isso, sabe? Tipo... sabe? Então, faz parte da pessoa mesmo falar de coisa ruim, falar. Quanto mais você vai ficando velho, fala da dor aqui, da doença que tem aqui, de não sei o que. É muito isso também, né, cara? Em sexto lugar, tá falando aqui que aos poucos volte à rotina, né, cara? Aos poucos volte à rotina. Tenta não se apegar à dor, a esse sofrimento, como você disse, né, Shelly? E aos poucos levantar a cabeça. Óbvio que sozinho é difícil, alguém tem que estar sempre ali ajudando, né, cara? Vamos lá, não sei o quê, vamos jogar uma bola, vamos jogar um carteado, vamos entrar na Netflix, não sei o quê. Botar rotina de trabalho, rotina de lazer. Ou até criar uma rotina que você não tinha pode Boa. ajudar. Eu já Até tive uma situação aqui. de trauma Exatamente. muito grande. Eu não sou muito fã de trabalhar fixo em lugar nenhum, sabe, gente? Eu sou um pouquinho contra a carteira assinada. Eu não sou nada contra a carteira assinada, quero dizer pra mim. Entendemos. Eu não gosto do desmonte do trabalho, do jeito que tá acontecendo, mas... né, eu não me dou muito bem, mas nessa época, uma amiga me ofereceu um trabalho e eu aceitei porque eu ia ter uma rotina. Eu tinha que sair, eu tinha que chegar na empresa todo dia. Era trabalho convencional. É que, como eu não tenho muitos trabalhos convencionais, eu sou freela desde sempre, já me acostumei. Que eu tô falando, era trabalho convencional que chega, que é exatamente o que todo mundo faz, né? Mas é que pra mim era um pouco... Então eu tinha esse compromisso, eu tinha que entrar na tal hora, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha que entregar tal coisa. E eu sabia que isso ia ser bom pra mim naquele momento, que senão eu ia ficar doida. Então você pode criar uma rotina pra você que você não tinha. Ah, uma colega minha perdeu um filho também. Uma colega minha que perdeu um bebê, era o segundo bebê dela, ela ficou tão deprimida, tão mal, que aí a cunhada dela tava começando a correr, sabe? Correr pra exercício, porque queria manter a forma. E aí ela chamou essa minha colega que perdeu o bebê pra correr. E correndo elas se curaram. Foi a coisa mais linda do mundo. A corrida virou algo na vida dela, né? Sim. Virou uma rotina que fez ela sair da depressão, porque aí ela botava o corpo pra circular, né? Vem a serotonina, todos os hormônios do exercício e fez ela voltar a viver. Então foi uma rotina que ela adquiriu e que a salvou. No meu caso eu também estava fudidaço da cabeça. É muito louco, né? Porque a gente está gravando em julho de 2021 e julho de 2021, olha que loucura. Porém, 2020 inteiro foi pandemia também. A gente meio que dá uma esquecidinha disso. A gente já passou por um ano aí de pandemia. Estamos indo pro segundo, né, cara? Então, eu estou meio biruleibe da mente. Resolvi voltar a dar umas corridinhas e melhorou e tal, né, cara? Tipo, dar uma suada, você bater uma meta. Eu vou chegar até tal lugar, eu vou chegar lá cansado, mas, né, cara, missão cumprida de hoje. É muito legal você dar aquela suada, liberar uma endorfina e tal. Porém, eu sinto que isso não está ajudando tanto como eu gostaria. Mesmo assim, estou. Então, eu vou apelar para alguns medicamentos, né, cara, fitoterápicos. Já até conversei com a dona Patrícia, que está aqui do meu lado. Ela nutre e vai me receitar. E assim como um podcast que eu tava vendo, a pessoa também, não é que apelou, uma palavra meio suja falar isso, apelou pra isso, né? Só que às vezes é necessário você apelar pra um medicamento mesmo, cara, porque apelar pro químico, porque pode ser um problema químico, né, cara? Eu acho que a palavra apelo não é só, como se diz, do mesmo jeito que você decide correr, você decide, exatamente. Você decide, você opta por esse tratamento, exatamente. Vamos dizer assim, né? Você decidiu optar por um tratamento alopático. Sim. O combo dos dois acredito que vai me ajudar, porque eu conheço pessoas que estão usando isso e estão bem melhores, né, cara? O humor melhorou muito. Então fica até pra pessoa aí que tá com um problema de cabeça, praticar exercício que é muito importante. Ou se isso não resolver tanto, procura um nutricionista, alguém aí que, né, não precisa ser um antidepressivo, uma coisa mais pesada, não. Mas um remédio pra, né, cara, te levantar um pouquinho. E a gente também tem muita coisa com antidepressivo. Eu tomo um remédio que é considerado um antidepressivo há muito tempo já, e inclusive no início da pandemia, acho que fazia uns 2-3 meses tinha começado a pandemia, o meu médico, endocrinologista, ele disse, olha, Sheila, acho que já tá ok, do que a gente queria conseguir, e tô vendo que tá tudo bem, a minha psicóloga falou, tranquilo, porque eu ainda vou de vez em quando nela, né, nunca deixei de ir, acho bom pra minha mente, e aí eu falei, beleza, vou parar. Rapaz, que ideia idiota, no meio de uma no início da pandemia, né? Naquela tensão absurda, eu comecei a chorar, parecia que eu ia morrer, pelo amor de Deus, que receita
de novo, não é o momento. Depois que isso acabar, daí eu vou pensar, por favor, para. Eu acho que eu lembro disso. Disfuncional. A pessoa É só verdade. chorar, gente. Não pode ser. Eu não sei se a gente chegou a comentar aqui. Então, assim, Eu lembro que você tava cansada. Você tava cansada do remédio, não vai dar pra gravar hoje. Era tudo sempre gira em torno do vamos gravar. Dá pra gente gravar. Você vem me Não chamar vai pra gravar, gravar sempre alguma coisa tá porque acontecendo. o meu gato, por causa do remédio, sabe? Eu fico sabendo das coisas nos convites de gravação, olha que loucura. Não, mas foi muita bobagem, né? No meio de uma pandemia mundial que nunca aconteceu, eu falei, tá bom, vou parar. Nossa, meu humor virou uma loucura. Eu falei, não dá. E a última? A última é a clássica, né? A mais necessária, a mais importante, que todo mundo precisa. O que todo mundo precisa, Shelly? Fazer, buscar. Amor? Não, claro. Terapia, né, cara? Amor. Terapia, a última. Sempre que tiver essa possibilidade hoje, especialmente na pandemia, sexo, existem, especialmente na pandemia, eu vi muitos grupos de terapeutas oferecerem terapia gratuita, porque por muito tempo foi algo muito exclusivo, porque é caro no geral, né? Mas hoje você já tem profissionais que atendem com preços reduzidos, até gratuitamente, online, em grupo, qualquer tipo de terapia pode contribuir. O que pode ser até mais confortável você estar na sua casa falando com alguém longe, né? Pode ser até mais confortável, em alguns casos. Há pessoas e pessoas, mas sei lá, eu não preciso sair de casa, eu não preciso encarar a pessoa pra falar umas verdades pra ela. Eu tô na minha casa com o meu cafezinho aqui, cara, com a minha canequinha, com alguém da Shelly aqui, eu conversando com ela, cara, sabe? É maravilhoso, né, cara? E acredito que um combo de tudo isso vai melhorar, né, cara? Chegamos ao final desse papo. Eu colocaria mais uma que não tá aí, que é importante. Não chegamos ao final desse papo. Não, chegamos ao final, mas e o meu recado final é legal nessas horas evitar as coisas que você sabe que vão te trazer esses sentimentos quando você ainda tá muito... Claro que você não é pra ignorar, mas filmes que vão trazer isso, histórias que você sabe, livros. Total. Então, nossa, vamos falar sobre isso. Sai um pouco dessa... Porque não tem jeito, né? É igual quando você... Não é, né, gente? Eu sei que a gente tá fazendo comparações toscas quando a gente fala de morte é outro grau, mas quando você separa de alguém, termina um relacionamento, e aí você não pode ver filme romântico, você vai ter que evitar. Então a gente tem que evitar algumas notícias, porque tudo vai virar gatilho e a gente vai sofrer e chorar. Total. Quantas vezes eu indico um podcast sobre investigações do governo pra pessoa, a pessoa fala, não me indica que eu não quero ouvir, eu tô muito triste pra isso, sabe? Olha esse documentário da Globoplay do caso Evandro, do Mizanzuki. Não quero saber de criança e de negócio, não. Só tô vendo How I Met Your Mother aqui, Friends. Eu não quero filmes sobre pandemia. Não quero saber de filmes sobre pandemia, sobre séries sobre pandemia. Não. É foda. Eu acho que é uma dica muito boa também. O mesmo Medo e Delírio em Brasília que a gente citou aqui, que eu adoro. Assiste de manhã, porque daí já te dá aquela raiva. Você transforma em ira pra levar seu dia. Agora, de noite, não faça isso com você. Não faça isso com você, né? Ver esse tipo de coisa à noite, você vai sonhar, tem que ter cuidado mesmo, porque a informação tá nos cercando, você precisa filtrar nessas horas. Exatamente. Este foi um episódio não triste. A gente falou sobre luto no começo, falamos sobre as outras coisas que giram em torno, damos umas dicas aqui, mas eu não quis deixar aquele podcast deprê, aquela coisa, porque, cara, não. Vamos tentar viver mais leve possível, levar isso da maneira mais leve possível, se é que dá pra viver de uma maneira mais leve possível, né, cara? Mais uma vez, é uma gravação que fala sobre esse tema, né? Então, fica a homenagem aí à dona Geralda, minha titia, que foi uma pessoa incrível nessa vida. Fica também os meus sentimentos a todo mundo que perdeu, né? Pessoas que amam. Com certeza, todo mundo que está ouvindo esse podcast, eu repito, todo mundo que está ouvindo esse podcast perdeu alguém ou conhece alguém que perdeu alguém. É impossível não ter. É impossível. Se você não conhece, me manda um e-mail, pelo amor de Deus, que parabéns, cara. Parabéns se você teve sorte, né, cara? Ou não, né? Aí. Talvez você tenha poucos amigos aí. Sempre fazendo uma piada, gente, desculpa, não existe. Ou você tem pouco, mas seu network tá pequeno, você precisa conhecer mais pessoas. Quer falar alguma coisa, Shelly, nesse final aí? Só endossar aí o que você falou. Acho que em nenhum podcast eu tive a oportunidade de dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu com você. E espero que o melhor te aconteça. Mano, e final do ano tá chegando. Espero que, cara, 90% de todo mundo esteja vacinado. Muita gente pra, pelo menos, né, cara, a gente se sentir melhor, né? Porque tá morrendo muita gente, cara. Quando sair essa gravação já morreu bem mais do que o dia que
estamos gravando, infelizmente, não tem como fugir disso, né, cara? Shelly, obrigado mais uma vez por estar aqui. Já quarta, quinta participação, nem quero contar, que pra mim é sempre a primeira, sabe? Eu não quero contar. Te chamarei novamente pra gravar de dia. Vamos deixar esse disclaimer aí, porque é muita judiação, né, te chamar depois do trampo, mas enfim, né, cara, é só o tempo que eu tenho por enquanto. Mas minhas férias tá chegando, te chamarei novamente pra gravar de dia aí. Obrigado pela parceria sempre. E fala aí, cara, suas redes sociais, seu trabalho, fique à vontade, o espaço é seu, que eu não canso de dizer, conheço o trabalho da Shelly na internet, conheçam Gambito, o gatinho maroto, cara. @Sheili, SHEYLLI. No Instagram, galera. Ela não falou, mas é no Instagram. Vai no Instagram. Não, no Insta, é que não tem outra Sheili. Se você conseguir lembrar o jeito de escrever meu nome, que vai estar na descrição desse podcast pra facilitar, porque é impossível lembrar como é que escreve, você vai me achar em qualquer lugar, porque eu nunca achei outra. Então você me acha no LinkedIn, você me acha no Face, eu uso muito Facebook, no Insta, tem no YouTube, eu boto meus vídeos lá também, no TikTok. No TikTok não é Sheili, é Dicas do Coração. Adorei o detalhe do microfone no Dicas do Coração, só digo então, isso. menino, sabe por que eu tô de bode de fazer o Dicas do Coração? Mas depois vocês vão descobrir, porque estão derrubando muito meus vídeos. Por causa disso, do microfone que eu uso. Tá de Só sacanagem. pode ser, né? Sacanagem. Então é que eu uso um microfone especial e muita gente acaba denunciando meu vídeo cai sempre. Aí eu tô com preguiça de fazer uns vídeos. Teve um que teve 40 mil visualizações em horas. Eu tava super feliz, ficou super divertido. Puf, caiu. Que país Aí eu fiquei, cara? Gente, que chato. Eu acho que um país que surgiu de uma árvore chamada pau-brasil tá muito conservador pro meu gosto. Mas enfim. Galera, vou deixar o link na descrição aí da Shelly pra vocês acessarem. Precisa de trampo aí, ela é a mestre da comunicação. Contrate-a pra sua empresa aí, pro seu evento. Se você tem dificuldade de comunicar, nem pense nisso em contratar, assim, tem muito link legal que eu deixo lá separado pra quem fala, nossa, preciso de umas dicas, eu sou muito ruim de falar o que eu faço, de me comunicar, tem muito vídeo, gente, só vendo os vídeos você já vai sair com um pouquinho mais de manha aí. É isso aí, e se você quiser compartilhar alguma história comigo relacionada a esse tema ou outros temas também, fique à vontade, vá lá no Instagram, no direct do Instagram, chega no Gmail, e-mail novo do Confábulas, podconfabulas@gmail.com. Ficamos por aqui, até o próximo episódio, um grande abraço e tchau! Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, @confábulas no aplicativo.